Os Amish são conhecidos mundialmente pelas suas roupas simples, carroças puxadas por cavalos e rejeição da tecnologia. De fora, parecem viver uma existência pacífica, longe do ruído do século XXI. No entanto, histórias perturbadoras circulam dentro dos seus condomínios fechados e nunca chegam a ouvidos externos. Por detrás das regras rígidas da Ordnung, escondem-se histórias de abuso silenciado, castigos invisíveis e tensões familiares raramente reveladas. Suspeitas de negócios ocultos, pactos secretos com estranhos e desaparecimentos inexplicáveis alimentam uma rede de rumores que cresce a cada geração. Os jovens enfrentam dilemas marcados pelo medo da exclusão, enquanto as mulheres carregam responsabilidades e vigilância que as prendem ao longo da vida. Tudo se passa sob uma fachada de ordem que parece intocável. Quais são, então, os segredos mais obscuros que os Amish guardam zelosamente do resto do mundo? Bem-vindo a Mundari! Vamos começar! As origens, dos perseguidos aos isolados. No século XVI, a Europa atravessava um período de turbulência religiosa. Vários movimentos reformistas surgiram em resposta ao que consideravam excessos da Igreja Católica e das instituições protestantes oficiais. Entre eles, destacavam-se os anabatistas, que defendiam o batismo apenas para adultos e promoviam uma separação rigorosa entre a fé e o governo. Este grupo foi logo perseguido pelas autoridades civis e eclesiásticas, consideradas uma ameaça à ordem estabelecida. Deste tronco surgiram os Menonitas, inspirados por Menno Simons, um padre holandês que defendia a paz, a rejeição da violência e uma vida comunitária austera. No entanto, nem todos os Menonitas estavam felizes. Jacob Amann, um líder suíço, acreditava que a comunidade tinha suavizado os seus princípios. No final do século XVII, Amann rompeu com os Menonitas, propondo uma abordagem muito mais rigorosa da vida em comunidade, do isolamento e da obediência. Aqueles que o seguiram ficariam conhecidos como Amish. A pressão não parou depois da separação. Em territórios como a Suíça, a Alsácia e o sul da Alemanha, os Amish enfrentaram o confisco de terras, multas, expulsões e tentativas de controlo político. Os seus costumes eram desconfortáveis aos olhos das autoridades, que os viam como um desafio às estruturas locais. Perante esta situação, muitas famílias optaram por emigrar, procurando um local onde pudessem manter as suas crenças sem interferências externas. A América do Norte, com as suas promessas de liberdade religiosa, ofereceu essa oportunidade. As primeiras colônias Amish estabeleceram-se na Pensilvânia durante o século XVIII. Desde o início que chamaram a atenção, não só pela rejeição do ambiente urbano e da modernidade, mas também pelo seu modelo autossuficiente. Cultivavam a terra, construíam casas com as suas próprias mãos, criavam animais e produziam quase tudo o que consumiam. O dialecto local, conhecido como holandês da Pensilvânia, reforçou a identidade, enquanto as suas redes internas de troca fortaleceram a economia local. As interações com pessoas de fora eram mínimas, mantendo uma vida centrada no próprio ambiente. A separação não foi apenas uma escolha interna. Os Amish eram vistos como um grupo estranho, antiquado e, em alguns casos, resistente ao avanço social. Os casamentos eram realizados apenas entre membros da mesma rede. As visitas externas eram raras e as atividades giravam sempre em torno de encontros religiosos locais. Esta organização fechada consolidava a lealdade ao próprio círculo, sobrepondo-se a qualquer interesse externo. À medida que o país crescia, os descendentes de Jacob Amann reforçavam o seu isolamento. A chegada da eletricidade, dos automóveis e do desenvolvimento industrial não alterou os seus fundamentos essenciais. Embora algumas comunidades tenham feito ajustes práticos, como utilizar baterias ou contratar transporte externo para necessidades específicas, a tendência principal foi a de se manter em uma sociedade paralela, governada pelos seus próprios critérios, afastada da dinâmica dominante,
Um dos pilares que garantiam esta resistência era um sistema de regras não escritas que marcavam os limites entre o interior e o exterior do grupo. Estas disposições variavam ligeiramente de acordo com a região, mas o seu principal objetivo era o mesmo: definir claramente as expectativas e evitar desvios. As penalizações por não conformidade podem incluir advertências, restrições sociais ou, em casos graves, o isolamento total do infrator. O crescimento populacional foi sustentado. Por volta de 1900, o grupo contava com cerca de 5.000 pessoas nos Estados Unidos. Em 1950, o número aproximava-se dos 20.000. No início do século XXI, contavam com mais de 250.000 membros. Este aumento não foi apenas explicado pela imigração inicial, mas também pelas famílias alargadas, que geralmente tinham 6 ou mais filhos, e pela retenção bem-sucedida dos jovens dentro do grupo. Além disso, a expansão para novos territórios, como Ohio, Indiana, Nova York e Missouri, alargou a sua presença. Longe de serem uma rejeição absoluta de todo o progresso, as comunidades desenvolveram uma capacidade notável de se adaptarem seletivamente. Embora evitassem possuir automóveis, permitiam o transporte contratado para resolver as necessidades logísticas. Embora não tenham instalado telefones nas casas, montaram cabines telefônicas comunitárias para emergências. Esta flexibilidade parcial foi crucial para garantir a continuidade econômica sem comprometer os seus princípios básicos. As regras invisíveis, Ordnung, punições e controle interno. A Ordnung é o sistema de regras que regula a vida destes grupos. Não está formalizado em documentos nem registrado por escrito, mas todos os membros o conhecem e aplicam. Cada círculo Amish tem a sua própria versão, com as diferenças locais a determinar aspectos práticos, como o vestuário, o uso de ferramentas, a decoração da casa e as tecnologias permitidas. Estas disposições são transmitidas oralmente, reforçadas pela tradição e pelos líderes religiosos. O bispo e os diáconos são responsáveis por garantir o cumprimento. Os membros devem aceitá-los desde o momento em que são batizados. Ao contrário de outras igrejas, onde as regras se concentram apenas em questões espirituais, aqui as normas abrangem todos os detalhes da vida diária. O conjunto de regras define como se deve vestir. As mulheres usam vestidos simples, em tons escuros, sem padrões ou enfeites. Não são permitidos botões ou fechos visíveis. Os homens usam calças sóbrias, suspensórios, chapéus de abas largas e camisas simples. O calçado segue um design funcional, sem marcações ou elementos decorativos. O princípio central é a modéstia, evitando qualquer símbolo de vaidade ou luxo. O transporte também é regulado. Os moradores destes círculos não utilizam automóveis particulares. Viajam em carruagens puxadas por cavalos, conhecidas como buggies. Por vezes, contratam motoristas externos para cobrir longas distâncias, como por exemplo para consultas médicas ou atividades comerciais. Este recurso só é admissível se não comprometer valores internos. A propriedade e a utilização direta de veículos motorizados são consideradas inconsistentes com os regulamentos. No ambiente doméstico, é proibida a utilização de energia elétrica ligada à rede pública. As famílias utilizam lamparinas a petróleo, lanternas alimentadas por bateria ou geradores movidos a gasolina para tarefas específicas. As cozinhas funcionam a gás ou a lenha. O mobiliário mantém um estilo sóbrio e utilitário. Os elementos decorativos são mínimos, evitando fotos de família ou espelhos de grandes dimensões. O objetivo é manter um ambiente simples, focado na família e na fé. O sistema regulatório estende-se também à educação. Os menores de idade frequentam internatos até completarem os 14 anos. Após este período, abandonam a educação formal para se dedicarem ao trabalho agrícola, artesanal ou doméstico. As faculdades comunitárias não incluem ensino superior, disciplinas avançadas ou formação tecnológica. As disciplinas lecionadas centram-se na leitura, escrita, aritmética básica
religião e princípios morais partilhados. A vida social é cuidadosamente delimitada. As atividades incluem encontros religiosos, refeições comunitárias, trabalho coletivo, como a construção de celeiros, e celebrações associadas a datas importantes. As amizades e os casamentos surgem exclusivamente dentro do mesmo ambiente. As interações com o mundo exterior são mínimas e rigorosamente regulamentadas. Este modelo reforça o isolamento cultural, protegendo o grupo de influências externas consideradas perigosas. As penalizações por não conformidade variam consoante a gravidade. Inicialmente, aplicam-se as advertências privadas. Caso a pessoa persista, é convocada pelos líderes religiosos, que decidem sobre outras medidas. A sanção mais severa é a excomunhão, que passa pela exclusão formal de todas as atividades comunitárias. As pessoas excomungadas não podem partilhar refeições ou reuniões sociais, e os familiares próximos são obrigados a restringir o contato. O sistema não é completamente homogêneo. Algumas comunidades permitem determinadas utilizações da tecnologia para fins comerciais, como telefones instalados em cabines telefônicas exteriores ou máquinas agrícolas movidas a gasolina. Outros são muito mais rigorosos, rejeitando qualquer inovação considerada desnecessária. As decisões sobre o que aceitar e o que rejeitar são tomadas coletivamente, procurando manter o equilíbrio entre a tradição e a sobrevivência econômica. A Ordnung cumpre uma função de identidade. Define quem pertence realmente ao coletivo e quem se desviou dos valores essenciais. Manter estas regras é considerado uma forma de proteger a alma, a família e a estabilidade interna. Através desta estrutura de regras, cada membro tem a garantia de agir de acordo com um propósito partilhado, fortalecendo assim a coesão do grupo. Infância, trabalho, educação e silêncio. A infância nestes círculos é marcada por responsabilidades desde cedo. As crianças começam a ajudar nas tarefas domésticas e no trabalho agrícola a partir dos 4 ou 5 anos de idade. As meninas ajudam as mães a cozinhar, a cuidar dos irmãos mais novos, a lavar a roupa e a costurar. As crianças acompanham os pais nos campos, alimentam os animais, recolhem ovos, limpam os estábulos e aprendem a utilizar ferramentas simples. O trabalho é percebido como uma parte natural do crescimento, e não como um fardo. A educação formal é limitada. As crianças frequentam escolas comunitárias de uma só sala, onde permanecem até ao 8º ano, ou seja, até aos 14 anos de idade. As disciplinas principais incluem leitura, escrita, aritmética básica, geografia, ortografia e religião. O inglês e o alemão são ensinados como línguas práticas, enquanto o dialeto local, conhecido como holandês da Pensilvânia, domina as interações cotidianas. As aulas são lecionadas por professores da comunidade local, que não têm formação universitária, mas têm experiência direta. As instituições educativas são concebidas para reforçar os valores internos. Os alunos aprendem o respeito, a modéstia, a cooperação e o cuidado com os mais velhos. As avaliações não têm como objetivo preparar para o ensino superior, mas sim garantir competências mínimas para a leitura de textos religiosos, gestão de contas básicas e funcionamento na comunidade. As atividades recreativas são simples, consistindo em jogos de grupo, canto e desporto organizado localmente. A disciplina é firme, mas equilibrada. Os castigos físicos ligeiros são aceites em casa, embora não sejam normalmente aplicados no contexto escolar. As regras de conduta são claras: não interromper os adultos, não levantar a voz, não desafiar instruções, nem procurar destaque. Desde cedo, as crianças compreendem que devem agir com humildade, evitando qualquer demonstração de orgulho ou superioridade. Os elogios são distribuídos com cuidado, para não alimentar sentimentos considerados prejudiciais para o grupo. A aprendizagem prática complementa o aprendizado acadêmico. As meninas desenvolvem competências como a costura, o bordado, a culinária, a conservação de alimentos e a jardinagem. Os rapazes recebem formação em carpintaria,
ferraria, maneio de animais e manutenção de ferramentas. Durante a adolescência, as responsabilidades aumentam. Os rapazes trabalham a tempo inteiro em quintas ou em oficinas, enquanto as raparigas ajudam nas tarefas domésticas ou participam em negócios familiares como padarias ou vendas de artesanato. As amizades são forjadas principalmente dentro do distrito local. As crianças brincam sob a supervisão de adultos, partilhando jogos de escondidas, corridas e canções. As meninas fazem bonecas sem rosto com as suas mães, enquanto os rapazes fazem os seus próprios brinquedos de madeira. Os artigos comprados em lojas externas são reduzidos ao mínimo, para limitar as influências externas ao estilo de vida local. Os adolescentes participam em atividades de grupo, conhecidas como cantos, onde se reúnem para cantar hinos e canções tradicionais. Estas reuniões são também uma oportunidade para conhecer potenciais parceiros. As regras do namoro são rígidas. Não são permitidos encontros privados nem demonstrações públicas de afeto. Todo o processo é cuidadosamente regulado para preservar a modéstia e a pureza. A relação entre pais e filhos baseia-se em hierarquias claras. Os pais são figuras de autoridade inquestionável, especialmente o pai como chefe de família. As mães atuam como cuidadoras principais e educadoras iniciais, garantindo que os seus filhos compreendem as regras e se mantêm dentro dos limites aceites. Decisões importantes, como mudanças na habitação, problemas financeiros ou questões disciplinares graves, são tomadas pelo pai, em consulta com os líderes religiosos quando necessário. Mulheres Amish, regras, corpo e obediência. As mulheres destas comunidades vivem de acordo com um conjunto específico de regras que determinam cada aspecto da sua rotina diária. Desde pequenos que aprendem a vestir-se, a comportar-se e a trabalhar de acordo com os padrões definidos pelo meio envolvente. As roupas são simples, de cores sóbrias, sem ornamentos ou padrões. Os fechos utilizam alfinetes ou ganchos. Já os botões e fechos visíveis são proibidos por estarem associados à vaidade. O cabelo não é cortado e fica apanhado sob toucas brancas ou pretas, dependendo do estado civil. Não são permitidas joias, nem mesmo alianças de casamento. O papel feminino é centrado na família. As responsáveis pelo lar criam os filhos, tratam da casa, preparam as refeições, costuram e tratam dos idosos. Desde cedo, as meninas participam nas tarefas domésticas, aprendendo a cozinhar, a costurar, a conservar os produtos e a cuidar das crianças. Durante a adolescência, assumem total responsabilidade pelas rotinas familiares, trabalhando ao lado das mães e das irmãs para garantir a continuidade do trabalho. O casamento é considerado um compromisso permanente. As jovens casam geralmente entre os 18 e os 22 anos, depois de terem sido formalmente batizadas. Não há encontros privados nem namoros longos. O namoro ocorre sob supervisão, principalmente em encontros coletivos como canções. Uma vez noivas, as esposas aceitam as decisões dos maridos e cumprem com as suas obrigações domésticas. O acesso à educação formal é limitado. As raparigas terminam a escola aos 14 anos, tal como os rapazes, mas não progridem para estudos externos. As competências adquiridas são principalmente práticas: culinária, costura, jardinagem, gestão doméstica e apoio em pequenas empresas familiares. As oportunidades de trabalho fora de casa são escassas e restringem-se a espaços controlados, como padarias ou lojas comunitárias. A saúde da mulher está sujeita às disposições do grupo. Muitas comunidades restringem o acesso a hospitais e médicos externos, favorecendo os partos em casa e o uso de medicamentos tradicionais. As mulheres mais velhas atuam como parteiras, transmitindo conhecimento através das gerações. As principais decisões médicas cabem aos maridos, que as tomam em consulta com os líderes locais.
As esposas devem aceitar estas decisões como parte da ordem familiar estabelecida. A sexualidade feminina é vivida sob rígidas regras de discrição. As conversas sobre assuntos íntimos são quase inexistentes em casa e na educação. O conhecimento sobre a vida conjugal é adquirido indiretamente, através da observação e da aprendizagem silenciosa. Espera-se que as mulheres sejam obedientes, reservadas e fiéis. As demonstrações públicas de afeto são proibidas, e qualquer desvio do padrão esperado pode resultar em penalizações severas. O trabalho doméstico é intenso. As donas de casa acordam cedo para preparar o pequeno almoço, cuidar dos filhos e organizar as tarefas do dia. As atividades diárias incluem cozer pão, ordenhar vacas, lavar roupa à mão, passar a ferro com ferro aquecido no fogo, costurar para toda a família e manter a limpeza geral. As filhas mais velhas colaboram em todas estas tarefas, garantindo que o ciclo diário continua sem interrupções. As mulheres mais velhas têm autoridade na esfera privada, mas a sua influência não se estende aos assuntos gerais. As decisões religiosas, econômicas e políticas são tomadas pelos homens. As mulheres participam indiretamente através de conselhos familiares, mas não ocupam cargos de liderança nem têm o direito de votar em assuntos da igreja. A sua influência centra-se no lar, onde organizam rotinas e transmitem costumes às próximas gerações. A moda exterior não tem lugar na vida feminina do grupo. Não usam maquilhagem, não cortam o cabelo, não pintam os cabelos grisalhos e não compram roupas industriais. Todos os fatos são confessionados internamente, seguindo padrões aprovados coletivamente. Os vestidos são compridos, com mangas que vão até ao cotovelo ou ao pulso, e os sapatos são de pele preta, sem salto. Os chapéus e os bonés têm uma função simbólica, representando a submissão e a humildade perante o divino e o meio social. Homens. Amish. Trabalho, liderança e deveres. Os homens destas comunidades desempenham funções centrais dentro da estrutura coletiva. Desde cedo, são preparados para assumir responsabilidades profissionais, familiares e espirituais. Desde os 5 ou 6 anos que acompanham os pais nos trabalhos agrícolas, aprendendo a lavrar, a cuidar de animais, a construir estruturas de madeira e a reparar ferramentas. O trabalho físico é valorizado como parte essencial do desenvolvimento masculino, e a capacidade de sustentar uma família é considerada uma medida de compromisso e maturidade. O acesso à educação é limitado, tal como no caso das mulheres. As crianças frequentam as escolas locais até aos 14 anos, onde adquirem competências básicas de leitura, escrita e matemática. Após este período, abandonam a formação acadêmica formal para se dedicarem ao trabalho a tempo inteiro em explorações agrícolas, oficinas de carpintaria, ferrarias ou empresas familiares. As competências práticas são transmitidas de geração em geração, sem necessidade de certificações externas ou formação formal. O papel de provedor recai inteiramente sobre os homens. Gerem as finanças domésticas, tomam decisões econômicas e representam a família em assuntos comunitários. O trabalho abrange a agricultura intensiva, o fabrico de mobiliário artesanal, a produção de laticínios, estruturas metálicas e ferramentas. Os homens são responsáveis pela negociação de preços, pela venda de produtos nos mercados externos e pela coordenação de atividades de geração de rendimento para a unidade familiar. A liderança religiosa é exclusiva dos homens. Só eles podem exercer os cargos de bispo, ministro ou diácono, conduzindo cerimônias e aplicando regras comunitárias. A preparação para estas funções não se baseia em estudos teológicos, mas na reputação interna, na experiência de vida e no compromisso pessoal com os princípios do grupo. Os líderes são escolhidos por sorteio entre os homens propostos pela congregação, assumindo que o resultado é da vontade divina. O casamento é considerado uma obrigação para os adultos.
Aqueles que permanecem solteiros são vistos como incompletos dentro do quadro social. O processo de cortejo é realizado sob supervisão, em espaços coletivos como terreiros de canto, feiras agrícolas ou eventos religiosos. Uma vez casados, os homens assumem a total responsabilidade pela casa, tomando decisões sobre habitação, trabalho, educação dos filhos e resolução de conflitos. A fidelidade e a provisão constante são pilares do modelo masculino. O manuseamento de ferramentas e a tecnologia limitada é tarefa dos homens. Embora muitos avanços modernos sejam rejeitados, é permitido o uso de certos equipamentos mecânicos, como geradores movidos a gasolina, ferramentas pneumáticas e máquinas agrícolas sem componentes eletrônicos. Os homens são responsáveis por manter estes equipamentos operacionais, garantindo a produtividade das explorações e oficinas. As decisões sobre quais as inovações a adotar são tomadas em conjunto, mas a implementação prática é liderada por eles. O horário de trabalho é longo. Os homens começam antes do amanhecer, trabalhando nos campos, estábulos ou oficinas até altas horas da noite. As atividades incluem plantação, colheita, reparação de vedações, construção de edifícios, transporte de produtos e negociação de vendas. Os jovens colaboram com os pais e os irmãos mais velhos, aprendendo cada tarefa de forma direta, sem instruções formais ou intervenção de especialistas externos. Este trabalho partilhado reforça a solidariedade masculina interna. Homens. Amish. Trabalho, liderança e deveres. Os homens destas comunidades desempenham funções centrais dentro da estrutura coletiva. Desde cedo, são preparados para assumir responsabilidades profissionais, familiares e espirituais. Desde os 5 ou 6 anos que acompanham os pais nos trabalhos agrícolas, aprendendo a lavrar, a cuidar de animais, a construir estruturas de madeira e a reparar ferramentas. O trabalho físico é valorizado como parte essencial do desenvolvimento masculino, e a capacidade de sustentar uma família é considerada uma medida de compromisso e maturidade. O acesso à educação é limitado, tal como no caso das mulheres. As crianças frequentam as escolas locais até aos 14 anos, onde adquirem competências básicas de leitura, escrita e matemática. Após este período, abandonam a formação acadêmica formal para se dedicarem ao trabalho a tempo inteiro em explorações agrícolas, oficinas de carpintaria, ferrarias ou empresas familiares. As competências práticas são transmitidas de geração em geração, sem necessidade de certificações externas ou formação formal. O papel de provedor recai inteiramente sobre os homens. Gerem as finanças domésticas, tomam decisões econômicas e representam a família em assuntos comunitários. O trabalho abrange a agricultura intensiva, o fabrico de mobiliário artesanal, a produção de laticínios, estruturas metálicas e ferramentas. Os homens são responsáveis pela negociação de preços, pela venda de produtos nos mercados externos e pela coordenação de atividades de geração de rendimento para a unidade familiar. A liderança religiosa é exclusiva dos homens. Só eles podem exercer os cargos de bispo, ministro ou diácono, conduzindo cerimônias e aplicando regras comunitárias. A preparação para estas funções não se baseia em estudos teológicos, mas na reputação interna, na experiência de vida e no compromisso pessoal com os princípios do grupo. Os líderes são escolhidos por sorteio entre os homens propostos pela congregação, assumindo que o resultado é da vontade divina. O casamento é considerado uma obrigação para os adultos. Aqueles que permanecem solteiros são vistos como incompletos dentro do quadro social. O processo de cortejo é realizado sob supervisão, em espaços coletivos como terreiros de canto, feiras agrícolas ou eventos religiosos. Uma vez casados, os homens assumem a total responsabilidade pela casa, tomando decisões sobre habitação, trabalho, educação dos filhos e resolução de conflitos. A fidelidade e a provisão constante são pilares do modelo masculino. O manuseamento de ferramentas e a tecnologia limitada é tarefa dos homens.
Embora muitos avanços modernos sejam rejeitados, é permitido o uso de certos equipamentos mecânicos, como geradores movidos a gasolina, ferramentas pneumáticas e máquinas agrícolas sem componentes eletrônicos. Os homens são responsáveis por manter estes equipamentos operacionais, garantindo a produtividade das explorações e oficinas. As decisões sobre quais as inovações a adotar são tomadas em conjunto, mas a implementação prática é liderada por eles. O horário de trabalho é longo. Os homens começam antes do amanhecer, trabalhando nos campos, estábulos ou oficinas até altas horas da noite. As atividades incluem plantação, colheita, reparação de vedações, construção de edifícios, transporte de produtos e negociação de vendas. Os jovens colaboram com os pais e os irmãos mais velhos, aprendendo cada tarefa de forma direta, sem instruções formais ou intervenção de especialistas externos. Este trabalho partilhado reforça a solidariedade masculina interna. Abuso e violência. Segredos enterrados. Em ambientes fechados, os mecanismos de controle social não só regulam as normas visíveis, como também silenciam os conflitos internos. Relatos de abuso físico, emocional ou sexual raramente vêm a público. As vítimas, sobretudo mulheres e menores, enfrentam barreiras culturais, familiares e religiosas que dificultam a quebra do silêncio. As estruturas de poder, centradas nos líderes locais e nas famílias alargadas, minimizam as queixas para evitar escândalos e proteger as reputações coletivas. O acesso restrito a serviços externos agrava esta situação. Em muitas áreas, os membros evitam os hospitais, os assistentes sociais e as autoridades estatais, preferindo resolver os problemas dentro do círculo. As decisões priorizam frequentemente a unidade interna em detrimento da proteção individual, limitando as respostas a avisos privados, reuniões familiares ou, nos casos mais graves, a excomunhão. A falta de intervenção especializada deixa as vítimas expostas e sem recursos eficazes. O isolamento geográfico reforça o confinamento. Muitas comunidades residem em zonas rurais distantes dos centros urbanos, o que reduz o contato com as instituições oficiais e limita as rotas de fuga. Esta distância fortalece a autonomia interna, mas ao mesmo tempo dificulta o acesso à ajuda externa. As queixas formais são raras, não só por medo, mas também porque muitas pessoas desconhecem os procedimentos legais ou temem as consequências sociais que isso pode causar a toda a família. A infância nestes grupos é marcada pela obediência absoluta. A estrutura hierárquica, onde os adultos exercem uma autoridade inquestionável, cria um ambiente onde os menores não podem expressar discordância ou questionar orientações. A disciplina física, moderada mas presente, é aceite como parte do processo educativo. As escolas, sendo controladas internamente, carecem de supervisão externa, e os professores pertencem ao mesmo ambiente, reforçando as mesmas regras. As mulheres enfrentam restrições ainda mais severas. O seu papel subordinado no lar e no grupo limita a sua capacidade de denunciar agressões. Dependentes economicamente dos maridos, sem redes externas e presas a normas religiosas que reforçam a obediência, poucas conseguem escapar ou oferecer resistência. Decisões importantes relacionadas com a saúde, disciplina e conflitos são tomadas pelos homens, deixando as esposas numa posição de constante vulnerabilidade. Os casos documentados por jornalistas e investigadores externos revelam um padrão consistente: o encobrimento sistemático. Quando surgem problemas graves, o grupo opta por resolvê-los em privado, evitando a intervenção de autoridades externas. As autoridades locais, perante uma frente fechada, têm extrema dificuldade em investigar. Os testemunhos de antigos membros mostram que muitas vítimas consideram que abandonar o grupo é praticamente impossível, dadas as suas limitações educacionais, econômicas e emocionais. A negligência médica representa outra dimensão do problema. Em muitos casos, as famílias recusam o tratamento por motivos religiosos, expondo os seus filhos a doenças e complicações preveníveis. Os partos em casa, sem assistência profissional,
aumentam os riscos para as mães e para os bebés. As decisões sobre os cuidados de saúde são tomadas dentro do núcleo, dando prioridade à tradição em vez das recomendações externas. Os sistemas de sanções internas nem sempre garantem a justiça. As advertências e as reuniões disciplinares têm um âmbito limitado e não abordam infrações que exigiriam a intervenção do Estado. Sem queixas formais, as autoridades não podem agir, e os mecanismos internos dão prioridade à estabilidade ambiental. Este fosso entre a justiça comunitária e a justiça estatal mantém muitas vítimas presas numa estrutura que lhes nega recursos e proteção real. Aqueles que conseguem sair enfrentam desafios adicionais. A falta de experiência no mundo exterior, a educação limitada e a ausência de redes de apoio dificultam a reconstrução de uma vida independente. Testemunhos de antigos membros revelam padrões de solidão, dificuldades econômicas e dificuldade de adaptação a ambientes completamente diferentes. As redes externas existem, mas muitas vezes não conseguem satisfazer todas as necessidades emocionais, legais e práticas daqueles que escapam. Crime, lendas e rumores, o lado negro. As comunidades Amish, conhecidas externamente pela sua imagem de paz, simplicidade e devoção, estão também rodeadas de histórias sombrias que circulam dentro e fora das suas fronteiras. Embora muitos sejam difíceis de verificar, fazem parte do imaginário que rodeia estes ambientes fechados. Lendas locais, rumores de atividades ilícitas e suspeitas de encobrimento alimentam uma percepção de mistério que contrasta com a imagem pública de inocência. Alguns relatórios externos mencionam casos em que membros individuais estiveram envolvidos em atividades irregulares, como o tráfico de produtos agrícolas não declarados, violações de regulamentos laborais ou evasão fiscal. Estas práticas não surgem de decisões explícitas da comunidade, mas sim de ações familiares que procuram manter a autonomia econômica e evitar a intervenção estatal. O isolamento geográfico e cultural dificulta a monitorização oficial, criando espaços onde determinadas atividades podem passar despercebidas. As histórias sobre ligações a redes externas de contrabando ou crime organizado são menos verificáveis, mas aparecem em notícias e comentários locais. Há relatos de casos em que intermediários de fora do grupo utilizam quintas e oficinas Amish para transportar mercadorias não registradas, aproveitando a reputação de honestidade que rodeia estas comunidades. A estrutura fechada e a desconfiança em relação às autoridades externas facilitam que alguns movimentos econômicos ocorram sem grande supervisão. As lendas internas também fazem parte do tecido social. Algumas histórias falam de castigos secretos impostos a quem quebra as regras, contos de desaparecimentos inexplicáveis ou rumores de rituais antigos que ainda existem em áreas remotas. Estas narrativas, embora carecendo de provas documentais, reforçam a percepção de um mundo onde as regras visíveis são apenas parte da realidade. O contraste entre a vida pública e as histórias ocultas cria um espaço de mistério que alimenta a curiosidade exterior. As tensões entre o coletivo e o mundo exterior também levaram a rumores de alianças inesperadas. Existem histórias de negócios partilhadas entre os Amish e grupos externos que, oficialmente, não estão alinhados com os valores tradicionais. Desde associações comerciais que atravessam fronteiras éticas a acordos informais para proteger interesses financeiros, estas histórias refletem a dificuldade de manter a separação absoluta num mundo interligado. Embora nem sempre envolvam o crime organizado, mostram um lado menos idealizado das interações com o mercado externo. As tensões internas são outro terreno fértil para os rumores. Nas comunidades onde a vida privada está intimamente ligada às decisões coletivas, qualquer conflito pode tornar-se objeto de especulação. Disputas de liderança, desentendimentos sobre interpretações da Ordnung ou conflitos familiares alimentam narrativas que circulam de boca em boca. A falta de acesso aos meios de comunicação externos amplifica o poder destes rumores,
pois não existem canais oficiais para esclarecer ou desmentir histórias. As percepções externas também contribuem para a construção de mitos. O fascínio do público em geral pelos segredos de grupos isolados tende a exagerar ou distorcer certos elementos. Filmes, documentários e romances retratam os Amish como cenário de histórias de horror, crime e rebelião oculta. Embora muitas destas representações não correspondam à vida cotidiana, influenciam a forma como estes ambientes são percebidos a partir do exterior, alimentando uma imagem dupla entre a simplicidade aparente e a escuridão subterrânea. Ao longo deste passeio, ficou claro que os Amish não são apenas um grupo de pessoas que se vestem com roupas antiquadas ou uma comunidade que rejeita a tecnologia. Por detrás de cada regra, cada ritual e cada lar isolado, existem teias de controlo, segredos ocultos, tensões internas e pactos silenciosos que marcam a vida daqueles que nascem neste mundo. O isolamento não é apenas geográfico, é uma barreira emocional, social e cultural que define cada membro. As regras não escritas, as sanções severas, as histórias não contadas e as histórias enterradas mostram que, por detrás do exterior tranquilo, existe um sistema complexo que regula cada passo, cada decisão, cada relação. Compreender os segredos mais obscuros dos Amish é reconhecer que o seu isolamento não só os protege do mundo exterior, como também abrange dinâmicas que poucos foram capazes de observar de perto, deixando uma marca profunda em cada vida que lhes passa pelas mãos.